Vamos continuar falando de saúde e o nosso assunto agora é AVC, acidente vascular cerebral. Esse problema nada mais é do que a gente estava falando, o AVC, conhecido assim, né, como derrame cerebral. Ele ocorre quando há o rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro, provocando uma paralisia. Isso é algo muito grave porque pode deixar várias sequelas. Vamos saber agora quais são elas. Vamos ver. AVC é a sigla para acidente vascular cerebral. Ocorre quando o fornecimento de sangue que vai para alguma parte do cérebro é interrompido por obstrução ou hemorragia. O dano causado no cérebro pode deixar sequelas como paralisia, esmorecimento e fraqueza num lado do corpo, problemas de comunicação, perda de visão ou visão turva. As pessoas mais vulneráveis a um AVC são os idosos e pessoas com hipertensão e diabetes. O tabagismo e bebidas alcoólicas podem aumentar os riscos. Atividades físicas e uma boa alimentação podem evitar que um AVC aconteça. Participe conosco, saiba mais e mande suas dúvidas para o nosso WhatsApp. Estou ao vivo recebendo aqui o Dr. Carlos Bosco Marques. Ele é neurologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. E também a Luciana de Almeida Gomes Soares, que é aposentada, mas ela tem uma história de 2 AVCs. Então ela vai contar pra gente o que ela sentiu, como ela se recuperou, como que afinal é o AVC, né? Bom, doutor, muito obrigada. Bom dia, Obrigado, prazer. bom dia. Obrigada por terem vindo os dois. Doutor, como que a gente começa falando do AVC? Assim, explicando. Eu expliquei um pouco, falei tudo certinho? Falou tudo certinho. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, né, popularmente, como falaste, conhecido como derrame, ele é uma das principais causas de mortalidade no mundo e no Brasil, né? Nós temos 2 tipos. O tipo mais comum, que é o isquêmico, que ocorre é a oclusão da artéria dentro do cérebro, e o outro que tu comentaste, que é o rompimento, né? Que aí é o hemorrágico, né? Que é quando tem um rompimento de uma artéria. Em relação às estatísticas, é muito preocupante os AVCs do ponto de vista de saúde pública, porque no Brasil a gente acredita que a cada 5 minutos um brasileiro tem um AVC. Nossa, e pode de repente acontecer? Ou ela vai dando sinais? Existem casos que existem avisos, né, onde a pessoa tem alguns sintomas transitórios que podem durar alguns minutos ou às vezes até 1 hora, que a gente chama de isquemia transitória, né, que são avisos que vai dar o AVC, né? E o AVC propriamente dito, que a pessoa tem o déficit neurológico, o déficit motor ou essas alterações. Me fala alguns avisos desses para as pessoas saberem. Perdas de visão súbitas, alterações de fala, formigamentos no corpo, né? Alterações de linguagem, às vezes você não consegue achar as palavras, mas isso... Repetidamente, né? Isso pode avisar que nos próximos dias você pode ter um AVC completo, né? Um AVC. E isso vai tendo repetidamente e, de repente, depois de quanto tempo você pode ter um AVC? Varia. Em média, pode variar de 24 até 7 dias, né? E por que umas pessoas têm AVC e outras pessoas não têm AVC? O que colabora para uma pessoa ter AVC? Os fatores de risco, né? Não é hereditário? Existe alguns dados de população que quando você tem um familiar de primeiro grau que teve um AVC, você tem um risco maior. Mas é uma doença multifatorial. Então, a hipertensão faz um papel importante, a diabetes, que tu comentaste, né? O colesterol alto, obesidade, que está se tornando uma realidade na população mundial, tabagismo, que foi comentado, muito importante, né? E existem, às vezes, algumas causas mais raras que acontecem em pacientes mais jovens, que aí são alterações que podem ser até genéticas, né? Mas ocorre nos pacientes, não os idosos, aqueles mais jovens, abaixo de uns 40 anos. Vamos ver com a Luciana. Luciana, você tinha algum fator de risco, você que passou por 2 AVCs? No primeiro, não sabia que tinha nenhum fator, né? Na minha família não tinha. Com quantos anos você teve? 31 anos. Muito jovem. Isso, estava trabalhando e a minha visão
escureceu e eu pedi socorro e aí só no outro dia que detectaram que era AVC mesmo. E o segundo foi com 37, aí foi mais forte, né? Hemiparesia direita, todo lado direito e afasia total, né? Não falava nada. E passou quantos dias assim? Não, esse último, muito tempo, né? É um tratamento bem longo, bem demorado, né? AVC dá de uma hora para outra, mas a melhora não é assim, né? Cada passo que você dá, cada palavra que você consegue falar é uma vitória, né? Então, tem que ter muita... E o médico diagnosticou porque você, de repente, você tinha alguma... O primeiro, não. Eles achavam que era pelo anticoncepcional. Anticoncepcional. Desculpa. E eu fazia um tratamento estético para casar. E eles me deram um remedinho nessa clínica que tinha anfepramona. Então, que é a anfetamina. Isso. E o médico, então o neuro achou que é uma junção dos dois. No primeiro. No segundo, eu já não tomava mais nada, né? Tive uma filha normal, mas foi depois de uma tentativa de assalto do banco que eu era gerente, né? Dias depois, fiquei de licença, os bandidos ficaram ligando falando que ia pegar minha filha. E quando eu voltei, discuti no banco e chamei meu marido e falei, acho que eu vou ter um AVC. Eu tive de manhã, no banho. Então, foi o estresse? Foi o estresse. Isso, conversando com ele, né? O estresse também... Pode ter sido isso, doutor? O estresse, a gente anda revisando muitos trabalhos, qual é o papel do estresse, não só para AVC, mas como para infarto do miocárdio, né? Infarto cardíaco também. E se viu que sim, é um fator de risco importante, especialmente aquelas pessoas que são submetidas a um estresse diário, ou seja, continuamente, durante muito tempo, 4, 6, 8 semanas de estresse contínuo, pode ser um fator de risco que leve a um infarto ou um AVC. Já chegou uma pergunta através do WhatsApp, deixa eu ver, coloquem por favor aí no plasma. Tiago, bom dia Tiago. Minha mãe faleceu há 3 anos, vítima de AVC isquêmico. Ela tinha pressão alta e havia parado de fumar há mais ou menos um ano antes, né, do falecimento. Posso dizer que o fato de ter parado de fumar, de repente, foi a causa deste AVC? E eu, como filho, tenho algum tipo de predisposição, mesmo nunca tendo fumado e também sendo portador de pressão alta? Tiago, do Rio de Janeiro. Obrigada pela pergunta, Tiago. Oi, Tiago. Interessante essa pergunta. Muitas vezes a gente orienta os pacientes a pararem de fumar e alguns pacientes se sentem pior quando param de fumar. Mas não foi a causa. A gente tem que entender que quando a gente para de fumar, demora muitas vezes para a gente voltar ao risco, reduzir o risco normal, pode demorar até uma década. Então, quando a gente para de fumar, ainda demora muitos anos para a gente perder aquele efeito deletério, nocivo do cigarro, do tabaco. Então, não foi a parada que ocasionou o AVC, provavelmente a hipertensão, a questão da idade. Por ser filho, um familiar de primeiro grau, ele tem uma predisposição, sim, a ter AVC. A ser hipertenso também. Então, ele é uma pessoa que tem que fazer um check-up, fazer os check-ups regularmente, porque assim que começar a aparecer os fatores de risco, seja hipertensão ou algum outro, já tome as medidas de prevenção. Quando que é fatal o AVC? Em geral, quando a gente tem AVCs muito grandes. A gente tem pacientes que têm, às vezes, os AVCs com déficits neurológicos muito graves, que entram em coma. E, comumente, são esses que acabam evoluindo com uma taxa de mortalidade mais alta. Certo. Quantos anos você passou para voltar, assim, a voltar à normalidade, Luciano? Eu ainda faço tratamento, né? Com fono, com acupuntura, aula de canto para mim respirar melhor, né? Mas assim, eu fui fazendo vídeos para ver a melhora. Cada mês melhorava um pouquinho, né? No começo não falava nada. Depois eu falava na língua do T, né? Tudo com T. Então as pessoas falavam, você é daqui de São Paulo, do Brasil? Porque eu falava diferente, né? Mas todo dia tem uma melhora. As pessoas falam, depois de 6 meses não tem mais. Mas tem sim, porque eu sou uma prova que tem melhora sim.
E esses vídeos que você fez e que você faz, eles estão aonde? No YouTube. No YouTube. Isso. E no Facebook tem AVC, A Vida Continua. Então, no Facebook você tá com AVC, A Vida Continua. Isso. Pode entrar em contato com você Isso. lá. E tem uns vídeos lá também. Tá, e no YouTube é através do seu nome. Isso. Luciana de Almeida Gomes Soares. Isso. Tem vários vídeos Tem que vai... vários vídeos, bastante acessos, eu falo sobre tudo. Que eu babava muito, então eu fiz vídeos sobre isso, como que eu fiz para parar de babar, as minhas lições da fono, né? Apesar que cada vez é um, mas as pessoas pedem para mim, Luciana, manda para mim a sua lição, o seu caderno. Eu aviso, né, que o certo é procurar um médico, uma fono, mas eu mando, mesmo assim, a foto do caderno. Então, eu tenho muitos acessos por isso, porque quem tem AVC procura alguém que teve. E quando eu procurei, eu não achei ninguém assim, que falasse assim. Então, eu resolvi fazer e eu já consigo ajudar as pessoas assim e eu me sinto bem por isso também. Que bom. Doutor, a prevenção, mesmo que você tenha, isso que você estava falando para o Tiago, que mandou a mensagem, ele tem uma predisposição, porque filho de uma pessoa que morreu com AVC, mas se não fumar, se fizer exercício físico, vai melhorar. Assim, não, pela lógica, melhora, não tem tanta possibilidade. O que mais que as pessoas devem fazer? Os mesmos mesmas medidas que a gente faz para prevenção de infarto são as mesmas medidas que a gente faz para prevenção de AVC. Então, os check-ups regularmente, cuidar da hipertensão, cuidar da diabetes, o colesterol não pode estar alto. O estresse, né, que é algo que é um mal moderno, né, vamos colocar assim, que influencia inclusive nesses outros. O tabaco, que felizmente teve uma queda no número de tabagistas, isso é uma coisa que está influenciando bastante na incidência. A obesidade, que infelizmente é um problema de saúde pública que está gerando um aumento do número de pacientes de AVC. Então, os exercícios físicos são fundamentais também, porque eles ajudam a controlar a maioria dos fatores de risco. E para idosos, né? A gente acabou de falar, exercícios para idosos. Os idosos são muito importantes. A gente às vezes subestima a capacidade do idoso no exercício físico. E a gente, quando faz tanto a reabilitação dos idosos ou inicia uma plataforma de treinamento desses pacientes, treinamento físico, eles respondem muito bem. E a gente tem respostas muito boas, né? E com isso, além de ele ganhar qualidade de vida, reduz o risco também de doenças vasculares, né? Quando a pessoa tem sintomas de AVC, qual a primeira coisa que ele tem que fazer? Rapidamente. A primeira coisa que ele tem que fazer, se possível, ir diretamente a um hospital, né? Muitas vezes não é possível, até porque depende da gravidade, às vezes pode ficar sem possibilidade de ser deslocado, né? Então a gente chama o SAMU, 192, né, para fazer o resgate desse paciente. Existe no Brasil um esforço que se chama Rede Brasil AVC, que é um site, né, que é um grupo de pessoas, de hospitais, onde se disponibiliza um tratamento para pacientes com AVC isquêmico, que a gente pode dar uma medicação para dissolver esse coágulo que entupiu a artéria em até 4h30. Né? Então, existem alguns hospitais credenciados que têm o que se chama de trombólise, né? Que é essa medicação que a gente faz intravenosa e pode reverter muitas vezes os sinais do AVC. Então, é muito importante que a pessoa sente formigamento, visão turva, vai para o hospital ou chama o SAMU. Ou chama o SAMU ou procure atendimento médico. Muitas vezes acontece de ter esse sintoma e passar, né? Ele reverte. E aí, não, foi um mal passageiro. Não, vá lá e vai ver se não há algum problema que levou a esse sintoma. Assim você evita de ter o AVC completo. Então, gente, vamos procurar um médico. Que as pessoas eles vão retardando. Não é nada. Foi só essa vez. Deixa eu esperar para ver o que acontece. Né? E não vai espere. Não espere. Exatamente. Mesmo as pessoas novas, né, Luciana? Você com 31 vai ser uma coisa que não é comum. Ninguém imaginava. Nos 31 anos. Eu até me sensibilizo com a Luciana, porque o meu pai, que é Luciano, né, ele teve um AVC também. Tá. Então, vivia na família essa situação, né? Então, todos esses ganhos que ela fala, né, de reabilitação, a gente convive dia a dia com isso. Só minha última pergunta. O SUS, ele
possibilita esse tipo de fono, esse tipo de tratamento? O tratamento da trombólise tem alguns hospitais do SUS credenciados que fazem sim, né? Vinculados inclusive até o SAMU. Em relação à reabilitação, existem centros de reabilitação muito especializados, como o Luci Montoro, o Rede Sara, né? Alguns CERs, que são centros de reabilitação, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Mas são centros, né? Então tem que se procurar esses centros e às vezes é um pouco difícil, né? Bom, eu quero agradecer ao Dr. Carlos Bosco Marques, neurologista. O contato é carlosbosconeuro, né, de neurologista.com, carlosbosconeuro.com, e a Luciana de Almeida Gomes Soares, que está no YouTube com o nome inteiro dela e faz vários vídeos mostrando a evolução dela na reabilitação, porque ela teve 2 AVCs, né? Muito obrigada, voltem outras vezes para a gente falar também de outras coisas ligadas à neurologia. Ok. Muito obrigada, doutora Muito Luciana. obrigado. Que você fique excelentemente bem. Obrigada. Sempre. Bom,